Por muito tempo eu acreditei em Deus com indignação. Eu acreditava em Deus porque estava tão arraigado em mim. Eu fui criado indo para a igreja, para colégio católico, estudei em colégio católico minha infância, adolescência toda. Era obrigado a ir para a igreja evangélica todo domingo. Eu morava com minha mãe e minha avó e elas me obrigavam a ir para a igreja. E eu não concordava muito com isso. Eu não concordava muito com aquilo que eu escutava. Eu não achava que existia um Deus que julga, que te cria e depois de repente manda para o inferno. Eu não acho que ninguém faz o mal de propósito. Sinceramente, eu não acho isso. E eu acho que alguém que faz o bem é porque teve uma evolução de consciência, ou então porque tem muito ego, quer mostrar para os outros que faz o bem. E tinha uma peça que faltava para mim nessa história toda sobre Deus, sabe? Tinha uma peça que eu escutava assim: Deus é bom, Deus pode tudo e criou tudo. Se é Deus é porque criou tudo, né? Então, como é que tem tanto sofrimento no mundo? Como é que uma criança pode nascer e morrer com fome? Ela não teve nem a oportunidade de criar consciência para se perguntar nada. Como pode uma pessoa ser abusada, uma mulher ser abusada por um cara violentado? Como eu não entendia isso. Não, se Deus pode tudo, criou o estrupador também, e é bom, tem uma coisa faltando, velho. Não tá certo isso. Bem, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu nunca recebi tanta pergunta se eu acredito em Deus, sobre Deus. E ontem, tanto nas perguntas aí dos stories, ontem eu dei uma aula de filosofia do yoga e a pessoa me perguntou também, né, sobre isso. Enfim. E nesse acreditar duvidando, ao mesmo tempo eu olhava para a natureza e percebia uma perfeição. Eu percebia, eu tentava entender as probabilidades, sabe? Eu olho para o corpo humano, é muito complexo. É uma combinação de DNA, de células, que é muito difícil ser obra do acaso isso. Eu olho para a perfeição de uma flor, da sua geometria até, não sei, até sua beleza. Eu acho muito difícil ser obra de um acaso, de um Big Bang. Eu achava assim, poxa, o Big Bang pode ter existido, mas foi algo planejado, foi algo criado. Não é possível. E é tudo muito perfeito e tudo está interligado. A flor não existe sem o sol. O sol não existe, a flor não existe sem a chuva também, nem sem a terra. Então a flor existe porque tem uma interdependência entre outros elementos. E eu existo porque a flor existe também, de alguma forma. Está tudo interligado, tá? Eu existo porque o sol existe. E o sol existe por outros fatores que eu também não sei porquê. Mas tudo está interligado, tudo tem uma interdependência, codependência, enfim. E eu achava muito difícil ser uma obra do acaso também. Eu falava, caramba, velho, tem uma parte de mim que não acredita nesse Deus que a turma tá dizendo. E tem uma parte de mim porra, acha muito difícil isso ser, né, obra do acaso. E um dia eu comecei a tentar olhar para a realidade como ela é, sabe? Eu olhava assim, eu olhava para um evento que as pessoas diziam que é ruim, um evento que as pessoas, quando eu falo as pessoas eu me incluo nisso, diz que é bom, que é certo, que é errado, e eu fui percebendo que o bom, o ruim, o certo, o errado, ele não existe. Ele existe só para a mente humana que julga.
As coisas existem e elas são. Elas são neutras de julgamento. Elas não são boas nem ruins, né? Se tem uma formiga picando meu filho, ou ele está no formigueiro e eu mato as formigas, isso é bom para a mente humana, isso é ruim para a formiga. Então, o que é bom, o que é ruim? É porque a mente humana disse que é bom, o que é ruim? Se tem um monte de barata na minha casa, eu meto Baygon, não foi bom, porque eu matei as baratas, tava tudo poluindo aqui. E a barata, velho? A barata morreu, era uma vida. Ela não é. Ela tá ali se alimentando. E se vê um tsunami e destrói uma vila inteira, e diversas pessoas morrem, e todo mundo, oh meu Deus, isso é muito ruim. E eu percebi que é neutro também, tudo é neutro, a natureza está em movimento, a vida está em movimento. E não tem esse bom e ruim, o certo e errado, sabe? E é como se fosse um mundo girando em torno da nossa mente, que a gente faz um ego muito grande, fazendo com que a gente acredite que somos o centro do universo. E esse bom e ruim depende se é bom ou ruim para a existência humana. Então, para o universo em si, tudo é neutro de sentido. Não tem esse bom nem ruim. E essa foi minha ótica. E eu percebi outra coisa. Eu percebi que eu sou muito pequeno e sou muito grande ao mesmo tempo. Eu sou muito pequeno porque eu olhei para o tamanho do universo e vi que ele está em expansão o tempo todo e que o planeta Terra, o planeta que eu tenho acesso, tudo que eu posso perceber está dentro desse planeta. Ele representa menos que um grão de areia no oceano. O universo é muito maior. E eu percebi a possibilidade de existir multiversos, ou seja, mais de um universo. E eu percebi que ele está em expansão o tempo todo. Então, como é que pode um ser que vive dentro do grão de areia querer entender Deus? Querer entender essa complexidade, esse grande mistério. E eu me dar conta disso, eu tirei um peso, sabe? Porque eu me culpava por não acreditar em Deus. Eu me culpava por duvidar, na verdade, de Deus. E eu percebi que eu era muito grande também, porque eu faço parte disso tudo. E isso tudo talvez alguns chamem de Deus. Então, Deus talvez seja o nada e seja o tudo. Que está se cocriando, que está se transformando, crescendo. E não tem um bom nem ruim, tem um movimento. E eu tenho para mim que a única coisa que une tudo é o amor. Se tudo está conectado, é o amor que conecta. E é um amor que a mente humana não consegue captar, velho. Eu não entendo ele, esse amor, sabe? Porque se tudo está conectado, porque uma pessoa morre e tal, aí eu saio dessa dualidade da mente humana. É difícil eu compreender. Essa verdade vem para mim, mas é muito difícil eu compreender. Foi longo o vídeo, né? Namastê.